Por que que é complexo? Porque é muito difícil da sociedade, em geral, entender o que que é a responsabilidade afetiva. Isso eu falei em alguma live nossa há muito tempo, uma das primeiras lives, que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente egoísta, extremamente narcisista. E o que que acontece? Sou eu, e ponto. Não importa o que que o outro vai pensar, se o outro vai sofrer, é o meu sentimento que importa, entendeu? Então, o que vale mais é eu não me ferir do que o outro. Nós, psicólogos, assim, eu acredito que nós temos a obrigação, isso é uma opinião minha, tá? Nós temos a obrigação de entender essa questão da responsabilidade afetiva e transmitir isso. Transmitir para os nossos clientes, nossos pacientes, Isso que para as pessoas ao nosso redor. É isso que eu discordo. Eu acho que isso é uma coisa que não vai fazer parte nunca do processo do ser humano. Eu acho que ser psicólogo ou não vai ser isso. Nunca vai ser possível isso. Em nenhum tipo de situação. Primeiro porque a gente está numa situação controlada. Eu pensei muito antes de trazer esse vídeo. A gente está trabalhando aqui de uma forma para a gente dialogar sobre esse assunto, né, de uma forma consciente e trazer também as críticas necessárias. Mas eu vou te falar, no dia a dia é impossível a gente chegar e trazer um assunto e você não ter aquela sensibilidade, entende? Ou ter aquela sensibilidade, entende? Por exemplo, recentemente eu tive uma cliente que ficou grávida. E ela simplesmente chegou pra mim e falou, cara, não vou abortar. Eu falei, cara, por mim, você faz o que você quiser. Entende? Falei pra ela sobre todos os perigos, falei sobre as dificuldades, o que a gente teria que trabalhar após isso, porque é um luto, é uma perda. Mas se a decisão dela foi. Entende? É a decisão dela. Entende? E aí? O que eu vou fazer quanto a isso? Eu vou chegar pra ela e falar assim, cara, tu tá errado? Não. A questão não é falar para a pessoa que está errado ou não. A questão da responsabilidade, que eu falo, a responsabilidade afetiva, você teve. Por quê? Você explicou o processo, mas você deu a liberdade. Esse é o ponto. Vai depender muito da interpretação do outro. Porque, por exemplo, eu posso pegar muito bem uma cliente que fale assim, vou abortar. E aí eu falo, cara, você faz o que você quiser. Aí do nada ela para a terapia e fala assim pra alguém, e eu descubra que psicólogo é esse que fala faço o que eu quiser, sendo que eu tô falando que vou abortar. Não, mas aí é que tá. O que é a responsabilidade afetiva? Você explicou o processo. Você se deu o trabalho de explicar para ela. Isso não é responsabilidade afetiva, Michael. Isso não é responsabilidade afetiva. Olha a diferença do que você falou. Dos dois psicólogos. O psicólogo Evandro, que atendeu a mulher e explicou para ela o processo, o luto que vai passar, o que vai acontecer, o que vai ser trabalhado, e o psicólogo que simplesmente fala, você faz o que você quiser. Quem se o trabalho? Olha só, eu não tô falando isso não, tô falando eu nos dois contextos. Uma cliente pode muito bem aceitar o meu argumento, ouvir todos os critérios e tal, e a outra parar a terapia e falar, cara, que psicólogo é esse que fala que faz o que você quiser? Mesmo explicando pra ele tudo, entende? Mas aí vem o individualismo, né? Cada um é cada um. Mas de qualquer forma, das duas formas, você explicando, você teve a responsabilidade. Você se importou em dizer à pessoa o que ela pode sofrer tomando tal atitude. O que ela vai passar.
Diferente de pessoas que, porra, não estão nem aí, que cagam. Ah, vai. Ih, ela abortou, foda-se, acabou. Entendeu? Ah, vou seguir minha vida. Ah, tem uma grávida parida ali na frente. Olha só. Ah, tem ali. Entendeu? Então, essa é a diferença. Olha só. Mas ali eu falo do ser psicólogo. Eu não sei o ser Evandro fora da psicologia. O que ele pensaria, o que ele diria. Não, mas aí o ser psicólogo, ele está adotado no código de ética. Então, no código de ética, a gente tem como responsabilidade sempre velar aquilo que é de desejo do cliente. Contanto que não tenha nenhum tipo de violência. Você está seguindo o código de ética. Você não vai falar, não, você não vai fazer. Você não tem esse poder, você não tem esse direito. Poder, não, isso é óbvio. O problema é o seguinte, vamos lá, deixa eu te explicar. Segundo o Estadão, o que é responsabilidade afetiva? Responsabilidade afetiva é quando você se responsabiliza pelos sentimentos e pelas expectativas que cria nos outros, independente da relação romântica ou não. Então, o que seria isso, tá? Seria eu como psicólogo, eu tenho que entender que eu tenho que me responsabilizar por qualquer sentimento e expectativa que os meus clientes criam sobre mim. Entendeu? Isso pra mim eu acho absurdo, mas tudo bem. Se um cliente chega pra mim e fala uma coisa, e eu, como responsável psicologicamente falando, eu trago ele uma outra situação, trago ele um outro contexto, trago ele uma forma de ver o mundo, e ele simplesmente entende que isso é algo errado, que isso é algo que feriu os seus sentimentos, ou qualquer coisa do tipo, eu não estou sendo responsável efetivamente pelo cliente. Ah, mas aí é a interpretação dele. É esse o problema. Como é que eu posso ser responsável por uma coisa que é do outro, não é minha? Não, então, essa é a questão. A minha visão de responsabilidade afetiva é você ser zeloso, independente da visão do outro. É você. Não, mas não é isso que é dito. O que é Mas dito, aí olha só, eu vou ler de novo. Segundo não, eu não precisa ler de novo, já ouvi a primeira, porra. Mas isso é a visão do Estadão, é a visão de. Mas será mas que o Estadão é a mídia. É a mídia. É a mídia. E a mídia vai pro povo. E o povo, Sim. o povo leigo, lê essa coisa, o povo do senso comum, lê isso aqui e diz: o psicólogo não tem que ser responsável efetivamente por mim, pelo que eu falo. Ó, vou te dar um exemplo. Eu tive um cliente que ele tinha um problema no relacionamento dele. Um relacionamento muito conturbado e tal. E aí ele tava com a opção de sair de casa, ou a esposa dele sair de casa, ou eles venderem a casa, né? E aí ele queria uma resposta. Só que como eu sou psicólogo, eu não posso propor a resposta. Então, o que eu fiz? Eu botei todas as respostas, todas as opções, né? Falei, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, aquilo. Então, eu dei todas as possibilidades. E aí, ele parou de vir na terapia. Como ele era cliente, ele era amigo de um outro cliente meu falou comigo. Chegou assim, fulano de tal parou de vir à terapia. Eu falei, o que aconteceu? Ele não gostou da forma como você colocou para ele as situações. Ele acha que você não deveria ter colocado as opções para ele. Eu falei, mas eu não falei nada, eu só coloquei as opções. E ele que pediu as opções. Ele pediu uma resposta, então eu dei as opções. Eu não posso dizer para ele o que ele deve fazer. Entende? Pois é. Mas aí é que tá, cara. Isso é uma crítica que tem que ser feita à mídia. Não, mas essa não é crítica feita à mídia. Isso aqui tem psicólogo falando, filho. Isso tem psicólogo falando. Isso aqui, psicólogo fala todo dia no Instagram. Entende? As pessoas, elas não sabem o que é empatia. Elas têm essa fala, elas têm esse argumento, e esse argumento ele é muito delicado.
ele é muito delicado, porque se você colocar isso como um argumento de eu tenho que me colocar no lugar do outro e eu tenho que entendê-lo, isso é impossível. Então, tem muito psicólogo que não sabe o que é empatia, não sabe como usar a empatia e como a empatia funciona. Entende? Então, o que acontece? O cara vai chegar, vai no Instagram e vai falar o que ele acha. E é opinião.